E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de um livro muito legal, que é esse livro do imperador romano Marco Aurélio, chamado Meditações. E que esse livro nos apresenta as principais ideias da filosofia do estoicismo, a filosofia estoica, que está muito relacionada assim com a busca das virtudes, de você evitar, os prazeres mundanos que acabam corrompendo sua alma. É de você buscar servir a comunidade ao invés de ficar só preocupado em ganhos pessoais, de você estar muito relacionado com a resignação, de você aceitar as coisas como elas acontecem, como a natureza te traz, assim, e você não criar resistência ao que é. É uma filosofia que está muito relacionada com equilíbrio, autodomínio. Então eu quis trazer aqui no canal sobre esse livro. E eu vou trazer mais vídeos sobre a filosofia estoica. Mas esse é um livro fundamental porque você percebe a grandeza do caráter do Marco Aurélio, velho. Sabe, porque existe no mundo que a gente vive, mano, não há muitos exemplos assim do que é um caráter, sabe, uma personalidade bem desenvolvida, uma pessoa que tá realmente alinhado com virtude, sabe, que tem esse engrandecimento, mano, que a gente quase não vê nos dias de hoje. Então é muito legal você pegar um exemplo de como que é a mente de um cara desse, velho, e você percebe que é realmente muito distinta, mano. Uma coisa muito interessante é que o verdadeiro nome desse livro, na verdade, ele é chamado de Reflexões para Mim Mesmo. É uma espécie de diário pessoal que o Marco Aurélio escreveu diversas das suas ideias, sabe, sobre como ele lidava com as coisas, os acontecimentos, sobre alguns princípios na qual ele baseava a sua vida, os princípios estoicos, enfim. E uma coisa legal de falar é que o Marco Aurélio, na verdade, ele não era tanto um filósofo estoico, mas ele era muito mais um verdadeiro estoico. Ou seja, ele estava muito mais preocupado em aplicar esses princípios da filosofia estoica na vida dele, tanto no seu âmbito pessoal, quanto no seu cargo de governante. Então tem até uma frase que ele diz o seguinte: não se trata mais em absoluto da discussão em torno do que deve ser o homem bom, mas sim de ser um homem bom. Então ele estava muito mais preocupado realmente com praticar esses preceitos. Então, tanto Marco Aurélio quanto os outros filósofos estoicos acreditavam que o mundo, o universo, era regido por uma força que eles chamavam de natureza, que é uma força racional, lógica, coerente e benevolente, que era responsável, que englobava tudo e era responsável por todos os acontecimentos de todos os eventos que ocorriam. E que era basicamente uma gigantesca cadeia de relações de causa e efeito. Uma coisa muito importante que o Marco Aurélio fala, e o que os outros estoicos também falam, é a respeito da resignação, da aceitação dos fatos como eles se apresentam. Porque aquilo é a própria natureza, é a natureza, sabe, a forma como ela está se apresentando. Então ele diz basicamente o seguinte, que essa força que governa o mundo é como se fosse uma grande inundação, que você ou pode ir juntamente com ela, você, sabe, agir de acordo com a sua natureza, ou você pode resistir e ser engolido por ela. Então, tem uma frase que ele diz, né? Todos os elementos obedecem ao mundo, então por que você é o único que está reclamando? Harmoniza comigo, tudo que é para ti é harmonioso, ó mundo. Nenhum tempo oportuno para ti mesmo é prematuro, nem tardio para mim. É fruto para mim tudo o que produzem tuas estações, ó natureza. De ti procede tudo, em ti reside tudo, tudo volta a ti. Porque incomodar-se com algum acontecimento é uma separação da natureza, em cuja parcela estão abrigadas as naturezas de cada um dos seres restantes. Pois não haveria acontecido algo assim se não fosse importante para o todo. Porque a natureza, qualquer que seja, nada produz que não se adapte ao ser governado por ela. Uma coisa fundamental que o Marco Aurélio fala é que a felicidade, a alegria, elas surgem quando você está cumprindo o que a natureza requer de você, sabe? Quando você está em conformidade com a natureza e para você parar de resistir ao fluxo das coisas. Porque quando você faz isso, você está se separando da natureza, sabe? Uma coisa muito interessante que ele fala é que basicamente tudo que já aconteceu com você, tudo que acontece com você, já estava orquestrado e designado pela natureza desde o início dos tempos. E que por uma cadeia de reações de causa e efeito que ocorrem desde lá do início dos tempos, assim. E que tudo que aconteceu a você foi para o seu próprio bem e para o bem do conjunto. Lembra que as frases que eu citei anteriormente, assim, a natureza ela sempre quer o bem para o todo, assim. Então é fundamental de entender isso. E olha essa frase que ele diz: viste aquilo, vê isso também. Vê também isso. Não te espantes, mostra-te simples. Erra alguém, erra consigo mesmo. Aconteceu algo contigo, está bem. Tudo que te sucede estava determinado pelo conjunto desde o princípio, estava tramado.
Em resumo, breve a vida, devemos aproveitar o presente com bom juízo e justiça, ser sóbrio ao relaxar-te. E tem uma outra que ele diz: algo que te aconteça desde a eternidade já estava pré-estabelecida para ti, e tudo que te aconteça provém do encadeamento de causas. Então, o que acaba acontecendo é que às vezes a gente fica reclamando dos acontecimentos que ocorrem na nossa vida. A gente não percebe que aquilo teve origem desde lá dos tempos mais antigos, por meio de uma cadeia infinita de reações, sabe, de causa e efeito, e que aquilo é a natureza, velho, como ela está se apresentando. E que nós temos, sabe, que não ir contra a inundação, lembra? Senão você vai ser engolido com ela. E sim você aceitar e seguir o que a sua natureza tá requerindo de você, sabe? Cumprir o que a natureza está te exigindo, assim, a gente pode dizer. Então, basicamente, todos nós precisamos exatamente das coisas que a natureza nos traz. E isso é uma coisa que geralmente nós resistimos, como eu disse anteriormente, né? Quando algo ruim acontece, nós dizemos: por que isso vai acontecer comigo? Nossa, a vida é tão injusta comigo. O universo só está conspirando contra o meu favor, né? Mas na verdade, tal acontecimento foi destinado a acontecer desde o início dos tempos para o bem de todos. É o que a natureza prescreveu, não importa se foi bom ou ruim. Foi prescrito e ordenado pela natureza. Portanto, abrace tudo que acontecer a você, pois você precisa exatamente dessas experiências para crescer. Então Marco Aurélio diz basicamente, né? Não seja ansioso, não reclame, não fique bravo, pois nada pode acontecer a você que não seja natural e que você não consiga aguentar. E tem tem várias frases que eu quero falar aqui. Olha, essa é uma meditação de uma das partes do livro dele, que ele diz o seguinte: e da mesma forma, abrace tudo o que lhe acontece, ainda que lhe pareça penoso, porque conduz àquele objetivo, à saúde do mundo, ao progresso e ao bem-estar de Zeus. Pois não haveria acontecido algo assim se não fosse importante para o todo, porque a natureza, qualquer que seja, nada produz que não se adapte ao ser governado por ela. Assim, convém amar o que acontece a ti, por duas razões. Uma, porque para ti se foi feito, e a ti se foi designado, e de certa forma, a ti estava vinculado desde cima, encadeado por causas muito antigas. E em segundo lugar, porque o que acontece a cada um em particular é a causa do progresso, da perfeição e, por Zeus, da mesma continuidade daquele que governa o conjunto do universo. Isso é uma coisa muito legal de você realmente entender e incorporar na sua vida, porque você passa a enxergar, sabe, os acontecimentos, as coisas que acontecem com você de uma forma diferente. Você passa a ver que tudo na realidade, mano, já estava prescrito desde a antiguidade, uma cadeia infinita de relações de causa e efeito, e que aquilo é que a natureza te prescreveu, assim, sabe? E que você precisa exatamente daquilo para desempenhar sua função em benefício, sabe, de si mesmo e ao todo. Então, tudo o que te acontece é por seu crescimento, é pra, sabe, não importa o que acontecer, eu aprendo, basicamente. E que o nosso problema, ele acaba se originando quando nós acabamos rotulando as situações com rótulos, assim, de negativo, positivo, sabe? Então a gente acaba, mano, olha que tragédia minha vida, que coisa horrível aconteceu comigo, que universo injusto, assim, sabe? E justamente são esses rótulos que acabam gerando o nosso sofrimento. Ele diz aqui, basicamente, que a perturbação não vem de algo externo, e sim de dentro, de acordo com as nossas percepções. Muito do nosso sofrimento se origina dessas interpretações erradas. Não é o evento em si que está causando sofrimento. E que, olha essa frase que ele diz, basicamente, que hoje me livrei de toda circunstância difícil, melhor dizendo, joguei fora de mim todo o problema, porque este não estava fora de mim, a não ser de dentro em meus pensamentos. E tem uma outra que ele diz, né? Destrói a opinião e destruído estará o pensamento, fui prejudicado. Destrói a queixa, fui prejudicado, e destruído estará o dano. Então você percebe que o nosso sofrimento é totalmente mental, velho. É a nossa própria criação, assim. Aí a gente acaba rotulando as coisas como não deveria estar acontecendo isso, velho. Minha vida não deveria estar dessa forma. Outra coisa muito legal que ele fala é que nada realmente pertence a você. Tudo pertence exclusivamente à natureza. E que nós tendemos a sofrer muito por causa dos nossos apegos. E que é a própria natureza que nos dá as coisas e que nos retira. Então, enquanto algo esteja ao seu alcance, sabe, quando você está curtindo algo, não fica pegado àquilo, porque foi a natureza que te deu e que aquilo não pertence a você. E que o sofrimento começa quando você começa a se apegar às coisas, assim, sabe? Meu carro, minha propriedade, meus títulos. E que quando aquela coisa for embora, sabe, é que a natureza retirou de você. E que muito do nosso sofrimento está justamente esses apegos que nós temos. Então,
É legal entender isso também. Então, basicamente, como vocês puderam ver, tudo vem da mesma fonte. Tudo se origina da natureza, tudo é criado por ela, tudo se dá o fim nela, sabe? Tudo se termina nela também. E que, basicamente, a própria morte, que rotulamos como algo ruim, é um processo da natureza. O seu trabalho é passar por essa vida, o trabalho de cada ser humano, basicamente, é passar essa vida curta conforme a natureza demandar, conforme o que ela requer de você. Portanto, desista de reclamar. Então, isso é uma coisa... Os principais insights assim, que eu peguei desse livro, que é realmente, mano, importante a gente pegar, assim, porque a gente percebe que todo o nosso sofrimento ele se origina, mano, das nossas resistências, e a gente não tá em conformidade com a nossa natureza. Então, basicamente, o que morre não desaparece, aquilo fica no mundo de uma maneira, de uma forma transformada. Você funcionou como parte de algo maior do todo e ser restaurado no que te produziu. Tudo vem do mesmo lugar e tudo acaba no mesmo lugar. Portanto, ame tudo e a si mesmo. Se você odeia algo, está odiando a natureza. E tem mais uma frase aqui que eu queria compartilhar, que ele diz o seguinte: mas o que é afinal a lembrança eterna, vaidade total? O que é então o que deve impulsionar nosso afã? Tão somente isso, um pensamento justo, umas atividades consagradas ao bem comum, uma linguagem incapaz de enganar, uma disposição para abraçar tudo o que lhe acontece, como necessário, como familiar, como fluente do mesmo princípio e da mesma fonte. Então, mano, esse livro dá muito insight, assim, sobre como você viver a sua vida, sabe? Em conformidade com o que a natureza está te apresentando, em conformidade com, sabe, o seu guia interior, a gente pode dizer. E também você viver baseado em princípios virtuosos, assim, com virtude, perseguir as virtudes e evitar os prazeres mundanos que, sabe, que corrompem sua alma. Então, são várias coisas que o Marco Aurélio fala muito interessantes, mano, e você percebe a grandeza do caráter desse homem, velho. E eu quis compartilhar esse livro justamente por isso, velho. Então, eu recomendo muito a leitura. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever aqui no canal, comentar alguma coisa que vocês acham das ideias estoicas. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!